Olá, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live hoje, na Associação do Câncer de Uberlândia. Nós estamos aqui hoje recebendo com muito carinho o Dr. Carmo de Freitas. Seja bem-vindo, Dr. Carmo. Muito obrigado, bom dia. Eu conheci o Dr. Carmo no Rotary Club, Uberlândia, e dali para frente fizemos uma amizade, um trabalho social, e nós convidamos ele para ser um voluntário nosso. E já tem um bom tempo, né, doutor Carmo, que você está como voluntário da nossa entidade. Então, é um prazer receber o senhor aqui hoje. Obrigado. Bom, desde que surgiram as primeiras matérias sobre a Covid-19, o novo coronavírus, a mídia, a comunidade em geral, principalmente a comunidade médica, vem alertando, né, a comunidade quanto à prevenção. Né, doutor Carmo? Isso já vem acontecendo há algum tempo. E nós estamos vivenciando hoje tantos casos que estão acontecendo, tanto em Uberlândia como no mundo inteiro. E aí a gente gostaria que o senhor, então, começasse para nós, dizendo aí, diante desses casos novos que estão acontecendo em Uberlândia, o que é fundamental a gente saber com relação à prevenção, principalmente porque as pessoas estão em casa, no isolamento social. Isso é uma opinião pessoal. O problema do coronavírus, na minha percepção, é um problema que já vinha acontecendo antes da data oficial. Mesmo no Japão, eu acho que é anterior. E o que ocorreu? Houve um atraso entre a percepção da doença e quando foi divulgado. Então, quando o Japão divulgou a doença, provavelmente já devia ter uns 2, 3 meses que a população entre o Japão, a China e o resto do mundo estava toda. Então, quais as cidades que apresentaram isso? Foram as cidades centros comerciais. São Paulo, Nova York, Berlim, Londres, Paris, são os lugares que ficaram pior. Uma das abordagens que existe é que houve uma demora, e especialmente aqui no Brasil, foi politizado o combate à doença. Eu acho que tem uma linha de pessoas, de preferência de esquerda, que estão tentando desestabilizar o governo. Então, nisso, nós perdemos muito o foco do atendimento da doença. Então, a doença que está aqui é uma doença que veio para ficar, não é que vai ficar parada depois do pico, não, é para o resto da vida que nós vamos conviver, e vai ocorrer mutações posteriores, como já houve antes mutações no vírus. Então, o que vai acontecer no Brasil? É importante, por causa dessa propagação, as pessoas terem consciência do que é higiene e qual manter o distanciamento. Eu, pessoalmente, eu não acredito muito na quarentena, porque o efeito da quarentena vai ser muito mais grave do que a doença. As pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão fechando. E quem é que vai pagar? Alguém tem que pagar. Então, muitas pessoas estão na rua da amargura, muitas empresas não vão conseguir refazer, então o problema é sério. Então, o que é que deveria ser feito? A população teria que ter mais cuidado com a higiene. Aliás, todo esse problema que nós estamos vivenciando vai melhorar a consciência política da população e também esclarecer a questão de higiene, que muitas pessoas ainda não entraram. Então, usa luva, põe a máscara, mantém distância, mas é uma coisa muito mais pro forma do que eles estão fazendo. Uhum. Então, para prevenir a doença, o importante primeiro, a máscara, para você evitar. Agora, você não vai usar máscara 24 horas por dia. Tem momentos que serão necessárias a máscara e o distanciamento do próximo. Luva. Não, a luva não vai fazer mudança nenhuma. E a higiene, lavar as mãos. Aquele álcoolzinho não é só para ficar no balcão. É aquele álcoolzinho que você vai levar com você e toda vez que entrar em contato com alguma coisa estranha, um objeto, uma porta, uma escadaria, passa o álcool na mão. Tem um custo isso, que resseca a mão, etc.
Mas isso é o básico. O que acontece? Posso falar? O que acontece? Muitas vezes a prefeitura decreta a quarentena, o afastamento, fecha as empresas e quando abre, todos correm para as empresas para fazer compra, como se aquilo fosse desaparecer. Exatamente. Então, aglomera, quer dizer, mesmo se na loja está entrando poucas pessoas, lá fora está aquele montoado de gente. Acontece também as festinhas. Continua havendo festinhas. Soube que teve uma residência que tinha 150 pessoas, é afastada da cidade, mas houve. Quer dizer, isso aí não está obedecendo à regra. Exatamente. Então, a população, ou por ignorância, ou por má informação, eles não estão fazendo, não estão tomando parte deles, a conduta certa de higienização. Exatamente. E a doença se trata com higiene. Exatamente. E ponto final. Verdade. Sabe? E a gente percebe também que enquanto nós não encontramos a vacina, não tem o remédio adequado, é justamente isso, né? A conscientização de todos com a higienização, o uso da máscara, o álcool gel e manter o distanciamento social o mais possível. Como o senhor lembrou aí, tem pessoas que realmente fazem festa e existe também até uma questão que alguns falam assim, mas é uma festa apenas com família, né? Eu vou comemorar o aniversário do meu filho e a gente observa que isso acontece. Outro dia eu observei até o pessoal fazendo isso até numa praça de Uberlândia, né? A família reunida, os filhos e tal. A gente sabe que está todo mundo angustiado por estar só em casa, mas isso também é problema, não é, doutor? Esse distanciamento está causando um problema e angústia para muita gente. Tem pessoas que ficam deprimidas, ansiosas, que estão prisioneiros. E nunca ficaram nessa situação. Quer dizer, isso é uma novidade para todo mundo, veio para ficar. E com relação à vacina, a vacina existe um protocolo na produção da vacina. E isso leva tempo. A vacina não fica pronta em 6 meses. Então, geralmente demora um ano e meio para ser feito. Com todo o protocolo, com todos os cuidados para ser produzido. E vacina é vacina, mas também apresenta, às vezes, efeito colateral. Então, por exemplo, se a vacina ficasse pronta hoje, eu pessoalmente, não tomaria. Sabe? Não tomaria porque eu sou contra as coisas feitas rápidas no improviso. Então a vacina, estou colocando a vacina, mas o importante é a imunidade de cada um. Exatamente. Se as pessoas que são rígidas, são fortes, não tem nenhum problema, se saem, eles muitas vezes, a grande maioria, uns 80%, vai ser contaminado e provavelmente nem aparece a doença. Tem muitas pessoas nessa situação. Só que não tendo cuidado, leva para alguém em casa que vai transmitir. Que não tem imunidade, né? Pessoas que estão, por exemplo, no grupo de risco, como Exatamente. idosos, como pessoas que estão em tratamento de câncer, né? Então aí tem que ter o cuidado e a conscientização, né? Isso é o mais importante. E eu não creio que esteja havendo, mesmo que esteja aqui no centro as lojas fechadas, não sei se na periferia a conduta é a mesma. E tem outro aspecto que as pessoas não contam. O ônibus. Quando a pessoa entra no ônibus, existe um acúmulo de pessoas, não tem um número. O ônibus é um fator de contaminação. De proliferação. E não tem como evitar. É essa a questão que eu gosto de frisar, porque, na verdade, nós não estamos fazendo quarentena. Nós estamos fazendo para inglês ver. É meia boca. Na verdade, porque o brasileiro em si, existe uma questão muito da disciplina, né? Bom, mas estamos aqui, gente, hoje, diretamente da Associação do Câncer de Uberlândia, aqui na rua Arthur Bernardes 630, no bairro Martins, fazendo uma live especial, conversando aqui com o Dr. Carmo de Freitas, que é um renomado médico, inclusive, como eu disse, voluntário nosso, atende, inclusive, pessoas de maior risco, pessoas idosas, né, Dr. Carmo? Ele é reumatologista. E, então, nós temos que deixar claro, né, Dr. Carmo, quanto aos riscos e como que as pessoas devem se cuidar, até emocionalmente mesmo, não é? Porque, como o senhor disse, a pessoa fica em casa, isolada, ela já fica pensando assim, né? Eu não vou ver mais ninguém, não vou poder sair na rua. E tem gente que, às vezes, até
estando tratando do câncer, pensa até em parar o tratamento com medo. O que o senhor diz para essas pessoas? O brasileiro é uma população que gosta do toque, do olhar, da proximidade. E isso foi tirado. Então ele está sofrendo muito com esse problema. Você falou outro? Com relação às pessoas que estão no tratamento do câncer, que às vezes quer abandonar porque está com medo até de ir no hospital, de sair na rua. As pessoas estão com medo de ir no hospital. O hospital não é um lugar que se cria coronavírus. Se tem um lugar seguro, é dentro do hospital, mais que a casa de vocês. Porque o hospital é higienizado, é cuidado. E nós, médicos, nos consultórios, nós estamos procurando marcar horário. Eu, por exemplo, só atendo a parte da tarde, com hora marcada, para evitar acúmulo de pacientes. Outros estão atendendo pela manhã. Então o hospital está vazio. Mas o que acontece? E as outras doenças? Parece que ninguém adoece mais, não tem unha encravada, não tem apendicite, não tem dor de cabeça, não tem dor nas costas, criança não adoece. Então os hospitais estão vazios. E essa estrutura precisa de um mínimo para ser mantida. Certo. Então aquela pessoa com câncer realmente é uma pessoa de risco, porque muitas vezes eles estão tomando imunossupressores, baixa a imunidade, mas qual o cuidado que eles têm que fazer? É a higiene, a manter a distância, a máscara e evitar tocar em qualquer lugar, aleatoriamente.Esse é o cuidado. Deve ir no seu médico para avaliar e não esperem para ir amanhã, depois da manhã, quando acha que está pior. Não, uma vez se tem sintomas, quanto mais rápido procurar um médico, é melhor. Porque ela tem um prazo de evolução. Então, uma coisa eu senti o sintoma hoje, amanhã, e amanhã já fui ao médico. Não, as pessoas esperam chegar num grau de comprometimento que muitas vezes não tem retorno. Então, medicina é prevenir, não é remediar. Esse é o cuidado básico que as pessoas têm que ter. E, doutor Carmo, quais são os sintomas assim, mais comuns que o senhor que está no dia a dia, trabalhando aí, né, está junto com a comunidade, junto com a população, quais são os sintomas assim que as pessoas têm que ficar mais atentos? É a febre, tosse, dor de garganta, aí dor de cabeça. Posteriormente a pessoa vai queixar uma certa dificuldade de respirar e perde a sensação, não percebe o cheiro nem o sabor das coisas. É o que nós chamamos de anosmia. Então, apresentou esses sintomas, corre no postinho ou vai no seu médico e diagnostica logo, sabe? Porque é muito mais fácil. Essa espera está sendo perniciosa. E muitas vezes foi um erro de comunicação. Deixa eu voltar para trás. O que existe aqui no Brasil, eles não informaram sobre a doença. Houve uma desinformação. Ora um remédio serve, outro não serve, depois volta atrás novamente e faz isso. Novo, né? Não, mas tem uma regra. Desde que o mundo é mundo, esses processos endêmicos, pandêmicos, existe uma conduta básica, é o distanciamento, sempre foi isso. Agora, não, só vai no início, só vai no hospital quando estiver ruim. Não está certo. Você tem que ir antes de estar ruim. Tem que prevenir, né? E aglomeração, porque outra coisa que ninguém toca no assunto é o carnaval. Na época do carnaval já existia o vírus no Brasil. Certo. Por que permitir o carnaval? Quais são as cidades piores? As cidades onde houver o carnaval, sem contar os centros comerciais. E não fica só pessoas daquela cidade, tem pessoas do interior que vão para lá naquela aglomeração. Vem pessoas do exterior. E carnaval todos nós conhecemos. Então isso foi um dos motivos de agravamento da situação. E o segundo, a falta de cuidado real. Comigo não acontece, sabe? E as pessoas têm que tomar realmente cuidado com isso. Por exemplo, aqui em Uberlândia mesmo, a gente às vezes vai em alguns bairros, né, de periferia, às vezes até assentamento, e a gente observa que as pessoas ainda estão muito distantes dessa realidade. Eles acham assim, eu estou longe, não vai acontecer nada, né? E o que o senhor disse? Às vezes as pessoas podem estar nos vendo, né, nesses locais. O que o senhor diria para eles
para que haja essa conscientização? A regra vale para todos, para as pessoas que estão no centro da cidade e as pessoas que vivem na periferia. Nós estamos discutindo aqui, não é a distância do centro, é o contato humano. As pessoas vão entrar em contato um com o outro. Muitas vezes quem está contaminando já foi contaminado e não teve nenhum sintoma da doença. Provavelmente essa pessoa vai adquirir uma imunidade natural. Mas existe um período de latência que ele estará contaminando. E as pessoas não sabem. Então o cuidado é com pessoa próxima ou não e devemos manter a distância. Nada de abracinho, beijinho, ficar lá sentadinho do lado do outro, vendo televisão, uma festinha que não dá certo. Nossa, é verdade. O pessoal aqui, Luzia, do Jardim Planalto, ela quer saber o que fazer quando se sentir o sintoma. Ela que mora com a família. Isolar. Ela vai tomar os cuidados devidos da doença. Ela vai usar máscara, evitar a proximidade. Esse é o cuidado. Porque ela não pode sair de casa, ela está na casa dela. Então ela vai conviver com as pessoas próximas dela, com os cuidados que deveria ter com a doença. E provavelmente ela pode adquirir a doença e todo o resto da família não ter. Vai depender da imunidade de cada um. Exatamente. É importante, às vezes vão 3 pessoas visitar um amigo com gripe e desses 3 somente um pega a doença. Vai muito da imunidade de cada um, né? Eu tenho uma história de uma paciente minha que foi para Cancún e foi com 2 amigas. No meio dessa viagem, as 2 amigas se contaminaram. Elas ficaram juntas na mesma cabine do navio, voltaram lado a lado no avião. E essa minha paciente especial, até ela ficou assustada, ela não teve sintoma nenhum da doença. Ela não foi contaminada. E com 2 pessoas próximas que não tomaram tanto cuidado. Então a doença também não pega quem quer, pega em quem pode. É verdade. E também assim, a gente se entristece, né, doutor Carmo, com a morte de tantas, né, de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A gente fica assim, entristecido, porque é o que a gente fala, né, a gente se coloca no lugar do outro, né? A empatia de pensar, né, que seja um ente querido nosso, ninguém quer isso, né? Isso é muito triste. Mas como é que a gente poderia dizer para as pessoas hoje que estão passando por esse momento de dor, que não está se conformando? Eu sei que não é a nossa pauta aqui, mas às vezes as pessoas falam assim, olha, eu que estou aqui com a minha dor, com o meu parente que acabou de falecer com a Covid. Como é que eu me sinto? Como é que você pode dizer para essas pessoas também? Bem, as pessoas não estão morrendo só de Covid. A tuberculose matou muito mais. O H1N1, a dengue, tudo isso mata. O problema do Covid é que o sistema de saúde do país nunca teve condições eficazes de tratar esses problemas. Falar que dá a impressão na informação que a cidade, os UTIs estão cheios de Covid. Não é verdade. Nunca houve muita vaga de UTI. O que acontece? Com o Covid aumentou o volume de pessoas e o país não está estruturado para absorver essas pessoas. Isso é a primeira coisa. Segundo, houve um grande desperdício de recursos. Quer dizer, o recurso não foi usado muitas vezes efetivamente nos diversos lugares que ocorreu a doença. E acontece o que aconteceu, sabe? Então fala-se muito, está morrendo. O que interessa para a população que tem tantas vagas no túmulo, ou tantos contaminados foram hoje, quantos vão ser contaminados amanhã? O que o governo deveria ter dito claramente? Gente, não temos condições de absorver todo mundo. Então nós temos que diminuir a velocidade de contaminação, porque a contaminação vai continuar existindo. Provavelmente 80% da população será contaminada. Então, é isso que as pessoas têm que ter em mente. O problema não é o número de contaminados, é a capacidade que tem os governos federais, municipais, estaduais, de absorver esse volume de pacientes, porque não tem vaga. Esse é o problema. Agora, aterrorizaram tanto
que as pessoas perderam o discernimento do que é a doença. Isso não pode, né? Aqui o Christian, do Jardim Patrimônio, pergunta, isso vai melhorar quando tiver vacina, doutor Carmo? Não, porque não vai ter vacina para todos. É. E a vacina, como eu disse, requer tempo. Não tem como o governo vacinar 220 milhões de habitantes. Realmente é uma população muito grande no nosso país, né? Então, o princípio básico não é esperar. Tem pessoas que estão tomando remédio, no caso desse vermífugo e ivermectina. Então vou tomar hoje, daqui a uma semana eu vou repetir, estou imune. Não, não está imune. Ivermectina foi feito para tratar, não é para prevenir, ela não é uma vacina. Então as pessoas têm que ter cuidado com a automedicação. E outra, que eu gostaria de frisar, eu tenho pacientes que tomam cloroquina, tem lúpus, tem artrite reumatoide, não estão encontrando o remédio. Por quê? Todo mundo está tomando remédio por conta própria, sem necessidade. Não existe remédio nas farmácias. As pessoas estão tomando achando que são as tais, já resolveu o problema. Não resolveu o problema. Então o senhor orienta as pessoas não se automedicarem. Não se automedicar. O que eu quero, né? que uma vez com sintomas, vai o mais rapidamente possível no seu médico, de preferência alguém que esteja interessado por você, que não seja aquela correria, muitas vezes, que ocorre no serviço público, e a pessoa não é medicada. Então tem que levar a sério, que não adianta eu reclamar hoje, daqui uma semana que vai fazer vacina, e daqui outra semana que vai ter o resultado. A pessoa já morreu. Verdade. Entendeu? Bom, aqui também tem outra, Luciana, da Morada Nova, dizendo o seguinte, e as festas de aniversário em casa, posso recusar? Só a família ou corre risco também de contaminação? Nós até falamos, mas é bom, né? Tá reprisando isso, porque, é igual o senhor falou, o brasileiro é muito caloroso, quer estar sempre se reunindo, né? Nós estamos numa guerra, as pessoas têm que entender isso. Às vezes pode não ter ninguém contaminado na família, mas aí que entra a prevenção. Para que vai aglomerar a família, vai dar uma festa, numa situação que nós estamos vivendo, que não é de certeza. Não é uma situação de certeza. Então as pessoas têm que evitar esse contato com prevenção. É muito bonitinho, é agradável, todo mundo quer ficar próximo das pessoas que amam, mas no momento, essa conduta é perigosa. Impõe e alguns riscos. Lógico, e depois passado esse período, né, vamos ter a oportunidade de nos reunir. É bom respeitar esse momento, né? A gente sabe que todo mundo gosta de estar junto, né? Família é isso mesmo, mas é o momento, né, doutor Carmo? Exatamente. Que tem que todo mundo, como o senhor falou, é uma guerra. E nessa guerra a gente tem que todo mundo se cuidar. Eu quero frisar novamente, o vírus não vai acabar. Não vai acabar. O vírus é para o resto da vida. Igual tem da gripe, do sarampo, da coqueluche, isso é para o resto da vida. O que vai acontecer com a evolução? O vírus vai perdendo a força dele e vai diminuindo, porque vai diluindo na maior parte da população, grande parte da população já tem uma certa imunidade, não existe estatística a respeito, justamente pela novidade, e não espera aquele negócio, o pico vai ser agora, não vai ter contaminação. Não, não tem nada, é para sempre. Nós vamos ter que contaminar, vamos conviver com isso, e amanhã, como já existe, várias mutações desse vírus. É cuidar, né, do emocional. É cuidar do emocional e pensar com a cabeça. Exatamente. A Joelma Luz de Aceburgo, Minas Gerais, está acompanhando a gente. Obrigada, Joelma, um abraço para você. Divina Rita Gomes, Josefa Rosa da Silva Oliveira, está acompanhando a gente, muito obrigada. E estamos aqui sempre à disposição na Associação do Câncer. E o doutor Carmo também, que também está aqui sempre para ajudar a gente, né, doutor Carmo? O senhor tem atendido vários pacientes nossos, e eu acho bem interessante o trabalho que o senhor faz de conscientização. Porque o que acontece? Quando a pessoa fica doente, existe aquela questão da pessoa ficar muito triste, muito baixa astral, né, muito desanimada. E a primeira coisa que o doutor Carmo faz é dar um choque de realidade, né? É preciso. Porque senão, do contrário, como é que as pessoas vão superar? Se elas não lutarem, né? Para vencer. Eu não posso pintar de cor de rosa quando a cor está negra. Verdade.
Bom, doutor Carmo, a gente já falou um pouquinho também sobre o tratamento do câncer, mas as pessoas que estão mesmo fazendo o tratamento, diante dos cuidados maiores para preservar, fica o receio do tratamento, mas o que o senhor pode dizer para eles, mesmo estando em casa? Às vezes está fazendo o tratamento, mas está apavorado. O que o senhor diz para essas pessoas, os mais idosos? Olha, o vírus veio para ficar. Nós não temos como fugir dessa situação. A pessoa que faz tratamento de câncer é uma pessoa que é imunologicamente deprimida devido aos medicamentos. Qual a conduta? Suspender o tratamento? Não, que vai agravar a doença. Os cuidados são os mesmos que sempre tiveram, só que um pouquinho mais rígidos, porque a distância continua sendo a melhor conduta. As pessoas não vão ficar próximas umas das outras. Mas a pessoa não precisa ficar trancafiada dentro de casa. Se a pessoa tem condições de andar, dá a volta e volta o quarteirão, vai tomar um solzinho na praça. De máscara, né? De máscara. Senta num banquinho lá, do outro senta aqui à distância e conversa com as pessoas. O mundo não acabou. Isso aí vai ser por muito tempo, e espero que o brasileiro aprenda questão de higiene, o cuidado básico que a pessoa tem que ter. E eu acho que tem outro lado benéfico. Com essa discussão toda, com esse falatório, apesar da desinformação, as pessoas estão melhorando a percepção política do país. O que é e o que não é. E muita gente comentando também na nossa live sobre a saúde mental. Que dica o senhor pode deixar para eles? A saúde mental. A pessoa que não tem muito equilíbrio já não tem muito equilíbrio. Ela deveria se tratar. Agora, a pessoa que não tem isso, porque grande parte das pessoas rejeita o tratamento. Acha que não sou doida, não sou isso, e fica dessa maneira. Mas, o que a doença fez? Ela nos tirou da zona de conforto. Coisas que você poderia fazer antes, hoje não dá. Então, essa tensão, esse aprisionamento está agravando o estado mental de cada um. Eu tenho paciente que é velhinho e foge de casa, outros estão deprimidos, outros foram para a cama. Tem um paciente que recentemente foi para a cama, até o médico que olhou ele na outra cidade achou que tinha infecção. Não tinha infecção, era depressão mesmo. Mas quanto tempo que ela estava sem medicamento? 1 ano sem medicamento. Então é isso que as pessoas têm que entender. O paciente hoje em dia, quando vai no consultório, ele não conta o que ele está sentindo. Ele fala o diagnóstico que ele acha que tem, e qual o tratamento que deve ser feito, e qual o exame que ele acha que deve fazer. E se acham doutores, por causa do doutor Google. Não são nada. Então, esse é o cuidado que a pessoa tem. Então, a pessoa que tem uma doença que o deixa mais vulnerável, diabetes, obesidade, o obeso tem problema com isso. A capacidade respiratória dele é pior, a parte circulatória dele é pior. Então, essas pessoas vão ter muito mais cuidado do que aquela pessoa rígida, que não tem nada. E até essa questão da obesidade que você está falando é muito sério mesmo, né? Essa pessoa fica compulsivamente, agora principalmente na pandemia, comendo, né? Como o senhor falou, dar uma voltinha, tomar um solzinho protegido e tentar cuidar do seu estado emocional, né? Eu falo sempre que é a questão também, até da confiança em Deus, da oração, né, doutor Carlos? Exatamente. É hora de ficar com Deus mesmo. Mais do Pensar, que nunca. meditar sobre a vida, o que pode e o que não pode ser feito. Que isso veio para ficar. Então as pessoas têm que olhar mais para si próprias e manter o cuidado devido. Esse é o tratamento mais importante. Não tem, né? As medidas, né, que foram orientadas aí de higiene, né? As medidas que já são de prevenção, elas têm que continuar, como o senhor falou, o vírus veio para ficar, não adianta, a gente tem que se conformar, essa é a verdade, né? Exatamente. E eu achei legal também o senhor dizendo que nos tirou da zona de conforto, realmente nos tirou da zona de conforto. Sim, nós estávamos acostumados, o brasileiro é indisciplinado por natureza, é um povo afetivo, certo? Não lê, não se informa. Então, eu estou meio decepcionado que as informações que, às vezes, escutando nas emissoras ou nas redes sociais, não correspondem à realidade da situação. Então, tem muitos doutores, tem muita informação,
que nem sempre é correta. Uma hora, a própria Organização Mundial de Saúde, uma hora diz uma coisa, daqui a pouco ela volta para trás do que diz. Quer dizer, é um órgão de referência que perdeu muita respeitabilidade por causa desse posição política dele. Verdade. Então, quem está refletindo em toda a população. Por isso que tem que ficar atento, né? Cada um acompanhando as orientações. E outra coisa, a doença, gente, vai continuar matando, como outras doenças, não é só ela que existe. Então, se as pessoas forem no hospital, o hospital está vazio. Mas, para isso, esqueceram que existem outras doenças? Verdade. Existem outras doenças. Bom, doutor Carmo, vamos agradecer aqui o Giliardi, que está acompanhando a gente, Aldair Lúcia, Mara Prado, Maria Lima. Gente, muito obrigada aí, né, pela audiência. A gente fala aqui hoje audiência também, porque hoje nós estamos como se fosse, né, como estamos ao vivo sempre, como TV, rádio, hoje todo meio de comunicação, né? Elisena Xavier, ela faz tratamento de asma, espirra muito. Isso pode ser um sintoma? Não. O sintoma de asma que ela é portadora, ela já sabe bem quais são os sintomas. O problema é se sai do padrão normal da doença dela. Agora, uma pessoa com asma, essa sim, tem que se proteger da parte respiratória, distanciamento social, ela vai fazer o máximo possível, lógico, você não vai fazer o impossível, para evitar muito contato próximo com o próximo. Ela tem que realmente ter um isolamento maior do que os outros. Um isolamento maior do que deveria. Porque justamente por causa já da probabilidade. E o né? cuidado. Se a secreção respiratória mudar de cor, passar do claro para amarelo, esverdeado, ela tem que correr no médico, mesmo sem febre. Ótimo. Bom, gente, nós já estamos agora chegando no final, encerrando aqui. Se você quer mandar, tem 4 minutos? Nós queremos que vocês mandem as suas dúvidas, né? Nós vamos responder, né, doutor Carmo? Posteriormente também podemos passar para o senhor essas dúvidas que as pessoas têm e que pode estar tirando realmente. Eu acho também legal, doutor Carmo, eu sei que talvez não é bem a especialidade do senhor, mas com relação à imunidade, como médico, o que o senhor fala que as pessoas podem estar no dia a dia, dentro da sua simplicidade, o que elas podem se alimentar, o que é importante que vai ajudar a fortalecer a imunidade? A alimentação, esses cuidados, fazem parte da higiene. Então, o que eu vejo muitas vezes? A pessoa de manhã toma um cafezinho com uma broa, almoça quando tem vontade, come às vezes uma carninha, um pouquinho de arroz, e mal não janta, porque também não quer engordar. O corpo precisa de gasolina. Eu oriento as pessoas quanto à dieta da seguinte maneira. As 3 refeições principais do dia, todas as 3, necessita de proteína, massa e vitamina. Proteína vai ajudar na formação do músculo, na constituição nossa. A massa vai dar energia. E as vitaminas são enzimas que vão mediar uma série de reações do organismo. Então, se você tem um alimento adequado, no café da manhã você tomou alguma coisa à base de proteína, comeu algum tipo de massa, qualquer coisa de massa, e uma fruta, vamos dizer que seja uma banana, ela alimentou pela manhã. Na hora do almoço ela vai repetir. Outra vez a proteína, carne ou ovos, a massa, o arroz ou batata, macarrão, inhame e tudo mais, legume e verdura. Chegou do jantar, a mesma coisa. Não é meia boca, não é encher estômago, é uma alimentação correta. Com relação à alimentação, o básico do básico é isso aqui. A pessoa tem que ter uma atividade diária, porque a pessoa que está o dia inteirinho, aquela vovó que eles não deixam nem chegar na porta, que vai ficar 24 horas por dia dentro de casa, ou na poltrona, ou na cama, isso é contraproducente, que a pessoa vai atrofiar. Nós temos que usar o corpo, nem que for dar a voltinha no quintal, tomar o seu sozinho, e dar uma volta no passeio em frente de casa, e não vai ficar abraçando todo mundo. Então isso faz parte também da higiene. Quer dizer, alimentação, atividade física e alguma coisa que motive. Né? Isso é importante também, a motivação, porque música, né? As pessoas se alegrar, ter coisas em casa também que pode ajudar, né? Hoje computador, televisão, tem a parte que tem música o dia inteirinho.
Veio da leitura, né? Tem tantos Veio da livros leitura. bons. As pessoas vão ter que começar a criar novos hábitos. Para poder sobreviver a essa situação. E não adianta reclamar, porque reclamar não resolve isso. Pelo contrário, né, Pelo doutor contrário, Carlos? ficar revoltado com a situação. E a gente tem visto muito sobre, eles têm falado muito sobre a gratidão, que é algo que veio para ficar. Quanto mais grato você é, mais a sua vida melhora, mais prosperidade vem, não é? Exatamente. E é o que você está falando, a gente ficar reclamando, murmurando, só vai trazer o quê? Depressão, mal-estar e tristeza. E não leva a lugar nenhum. E até provado aí cientificamente que quando as pessoas ficam muito tristes, ficam depressivas, cai a imunidade. Cai. Olha que coisa séria. Então, gente, muita alegria. Eu lembro muito do meu pai, Clariano, ele tocava cavaquinho, violão, tocava gaita, e ele não deixava ninguém triste. Mesmo quando ele estava tratando do câncer, quando ele foi algumas vezes no Hospital do Câncer de Uberlândia, fez radioterapia, ele gostava de se manter alegre, gostava de manter feliz, participava ali, nem que seja batendo assim, sabe, fazendo um barulhinho, ele fazia para se manter alegre. Por quê? Porque isso vai ajudar a melhorar a imunidade e faz com que as pessoas tenham a esperança de continuar vivendo. As pessoas não podem entregar. E tudo isso, a convivência das pessoas, nós não podemos esquecer, é energia. Se o seu pensamento é ruim, a energia é ruim. Se você está alegre, você irradia a alegria. Você está feliz, você irradia a felicidade. E nós não vivemos sem problema, e as pessoas têm que entender que tem que conviver com essa doença da melhor maneira possível, de cada um. Vamos sobreviver, né? E aceitar que todos nós temos limitações, temos qualidades, defeitos, e o viver bem, eu acho que o mais importante é aceitar as coisas como elas são. O que a gente não consegue modificar, quer dizer, significa que nós que temos que modificar nós mesmos. Se adaptar, né? Se adaptar. Exatamente. E aqui na instituição mesmo, nós temos isso, né? Que a nossa missão é garantir a qualidade de vida das pessoas que estão em tratamento do câncer. Tanto que nós continuamos aqui tendo atendimento, mesmo online, com psicólogo, né? Nós vamos começar agora com a fisioterapeuta novamente, fazendo pilates, porque tudo isso vai ajudar a qualidade de vida dos que estão em tratamento. Exatamente. Né? Bom, vamos repetir as armas que nós temos então, doutor Carmo? Vamos. Para as pessoas que estão nos vendo, como é que a gente tem que fazer, como é que é mesmo? Quais são as normas que a gente tem que se manter? Um certo distanciamento, higiene. Infelizmente, vai ter que lavar a mão o dia inteirinho. Agora, não vai precisar de detetizar, limpar, higienizar a maçaneta, o chão. Não tem como a gente ter uma proteção 100%, nem centro cirúrgico. Então, as pessoas têm que lavar as mãos, evitar um contato muito próximo, e a máscara. Não há necessidade de luz. E o álcool gel? Não tem jeito. Um álcool gel. Então, porque tudo isso, como o senhor falou, vem para ficar. Se vem para ficar, a gente tem que se conformar e fazer a nossa parte. Né? E quero frisar aqui, em qualquer lugar que for, deve levar aquela garrafinha do álcool. Às vezes você vai numa loja, vai num restaurante, ou num supermercado, vai pegar numa planta, ou que outras pessoas tocaram, e na hora você vai higienizando pouco a pouco. Ok. Então, muito importante, gente, nós estamos aqui hoje com o Dr. Carmo de Freitas, que também é voluntário aqui da Associação do Câncer, do Rotary Club também, né, que faz um trabalho muito grande de voluntariado, e junto com a Associação do Câncer, trazendo para vocês hoje informações, e vamos ter outros momentos, né, doutor Carmo, para a gente estar orientando. E ele tem, inclusive, feito alguns atendimentos, mesmo nesse momento de pandemia, ele está atendendo alguns pacientes nossos, nós agradecemos muito, em nome, né, da Associação do Câncer, da diretoria, de todo o público nosso atendido, o atendimento que o senhor tem feito aí, o carinho e a atenção que o senhor tem tido com os nossos pacientes, né? Que Deus possa abençoar o senhor e a todos aqueles que colaboram, que ajudam a nossa instituição. Eu vou repetir novamente o nosso endereço, Rua Arthur Bernardi, 630, bairro Martins, telefone de contato 3235-3294. A gente sempre fala aqui na instituição que doar é mais sublime forma de amar. E hoje é uma doação nossa para a comunidade, trazendo essas informações. E agora vamos ouvir as suas palavras finais, doutor Carmo. Eu quero agradecer à Associação do Câncer pelas oportunidades que me dão de muitas vezes entrar em contato com o próximo, orientar alguns dados sobre saúde, cuidados pessoais, que eu acho muito importante. O que está havendo aqui no Brasil no momento
É uma reeducação. E as pessoas têm que estar atentas a isso. Não é achar que acabou e vai continuar do jeito que está. Não, não tem jeito. Tem que entender que isso aí agora veio para ficar. Esse é o cuidado que nós temos. Uma coisa que eu falo muito para o meu paciente, ele pode ter uma dor nas costas. Ele tem que também cuidar dele como pessoa, como estado mental. Não é somente tratar a dor. Nós temos que saber da saúde mental de cada um. Ok. Obrigado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá nos acompanhando aí. Nós agradecemos, vamos ter outros momentos, tá? Fiquem com Deus. Vamos deixar novamente o telefone aqui para você entrar em contato. 3235-3294 e o endereço, Rua Arthur Bernardes 630, bairro Martins. Aguardamos por vocês, depois que passar todo esse momento, para vocês estarem com a gente aqui, fazendo visitas, acompanhando, também participando com a gente, porque nós somos uma grande família, né? A humanidade hoje, no mundo inteiro, uma família só. E nós precisamos uns dos outros constantemente. Agradeço, gente. Fiquem com Deus.